Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, programa gravado semanalmente nas instalações muito bonitas, com grandes exposições, aqui no MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, uma parceria da PUC e o MIS, o Governo do Estado de São Paulo, e que traz a cada semana um convidado que eu entrevisto buscando esclarecer os caminhos, as possibilidades da ciência, da tecnologia, e que hoje traz aqui novamente, né, já retornando à Nova Estela, o querido Bruno Chaussé, pesquisador associado do Laboratório de Metabolismo Energético do Instituto de Química da USP, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba e realizou doutoramento em Bioquímica e Biologia Molecular, também no Instituto de Química da USP. Atua na área de bioenergética, metabolismo e obesidade e em 2005 ganhou o prêmio Jovem Talento. 2015. Hã? 2015. 2015. O que eu falei? 2005. Opa, Acho que não era nem nascido para ciência. Ainda estava meio precoce, né? Apesar que a gente passou aqui no domingo, não sei se você assistiu, Viagem Extraordinária, que é um molequinho, vale a pena. Foi um debate bonito aqui, pedagogia, tinha o pessoal da USP de pedagogia, mas era um debate sobre, é um filme sobre um garotinho de 10 anos precoce, que ganha um prêmio da Smithsonian Institute de... é uma ficção, né? Mas ele ganharia um prêmio de incentivo à ciência. Que legal. E ele tem 10 anos, e ele inclusive é muito pequenininho. Ele tinha um irmão gêmeo, ele fala, o irmão gêmeo ficou com altura e eu fiquei com os neurônios, né? E ele realmente era um gênio. Mas não é o teu caso, você também é bastante talentoso, mas nem tanto. Não então você tão ganhou jovem. em 2015, ganhou o prêmio Jovem Talento, 19º Prize for Young Talent for the Life Science, da GE Healthcare, junto com a Sociedade Brasileira de Bioquímica, ministra palestras sobre bioquímica e metabolismo energético. Bom, o Bruno já esteve aqui conosco e contou um pouco da pesquisa dele, bastante detalhes aí do nosso equilíbrio entre genética, hábitos, sociedade e como isso tudo afeta a nossa vida, as doenças, os riscos, né, que vão surgindo. E a gente convida, quem quiser assistir, está no Nova Estela no YouTube, é procurar o nosso canal. Já estamos chegando a 200 programas, né? São 10 anos de Nova Estela no ar. E hoje a gente convidou o Bruno de volta, porque além da atividade de pesquisa que ele realiza, ele também está muito envolvido em projetos de divulgação da ciência. Sim. E o Nova Estela, né, ele próprio já é um case aí de divulgação da ciência. A gente está no canal universitário e eu ando no metrô, ando na rua e fico muito contente com um monte de gente que eu não conheço que me para e fala, professor, assisto o teu programa. E muitas vezes a pessoa até fala, semana passada estava aqui alguém falando do Galileu, né, ou falando do Euclides, né, tal, ou falando de algum tema atual, né? Então vamos lá, Bruno, o que você conta para nós da tua atividade, não exatamente na bioquímica, mas de certa forma desdobrada, né, da bioquímica, o que você faz para que a ciência saia dos muros lá da USP, né, das torres de marfim, dos cientistas, e chegue aí na nossa população brasileira. Legal. Na verdade, não é uma atividade exclusivamente minha. Na verdade, o nosso meio tem se despertado para a necessidade de se falar de ciência. E mais do que autopromoção das nossas atividades, a gente tem compreendido que falar de ciência ou fazer a ciência ser acessível às pessoas é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. E que, na verdade, o estímulo do pensamento crítico, que é naturalmente vinculado ao pensamento científico, vai nos ajudar a resolver o déficit educacional que a gente tem, que não necessariamente está vinculado à escolaridade. E é isso que a gente tem percebido nas nossas palestras, que na verdade o estímulo desse pensamento crítico, ou o pensamento crítico, às vezes está ausente mesmo em ambientes de autoescolaridade, e que tudo isso pode ser consequência ou tem uma certa
culpa do nosso distanciamento da sociedade. Então, nós somos treinados para divulgar nossa ciência para os nossos pares, mas dificilmente somos desenvolvidos para falar dos processos que a gente estuda, ou mesmo da forma que nós estudamos para a comunidade de forma geral. Muito bom. Eu tive aqui o ano passado com o diretor do Museu de Zoologia da USP, né, lá no Piranga, e ele falou muitos que você chamou a atenção, que ele falou que, diferentemente de países mais avançados, mais estruturados, né, a área dele, da zoologia, ele falou, por exemplo, que a Avenida Brasil, aqui do lado do MIS, né, da gente andar, capaz de a gente encontrar calçadas que tem marcas de eras antigas que o pessoal cavou para pegar as pedras e a gente não tem a menor ideia, né, como população, como você falou, de que isso é um processo, né? Quer dizer, que a gente vive um processo geológico, evolutivo, biológico, mas essa cultura, ele falou que ela ainda não se enraizou no Brasil. Ao passo que em outros países, a criança nasce, vai crescendo, sabendo que tem um dinossauro, que tem outras eras, que tem uma geologia do terreno dela, que tem data, né? Que tem processos. Então, você tem muita razão, a gente tem um déficit, né, não é alimentar agora, mas um déficit de uma compreensão do mundo. E no fim é meio simples, porque se a gente parar um pouco para observar, todos os nossos recursos são dependentes de conhecimentos novos. Então, o que falta é simplesmente mostrar para a população que realmente todo o nosso desenvolvimento material, de saúde, é dependente da produção de conhecimento. Isso é feito por meio de ciência. Isso é feito por meio de pensamento crítico, por meio de estudo, de observações. E o distanciamento desse processo da sociedade fez com que fosse criado um abismo entre a produção científica, que no Brasil principalmente é restrita às universidades e a poucos centros de pesquisa privados no nosso país, e a população de forma geral. Então eu até brinco que no começo do meu doutorado eu era bobinho, porque eu falava para você, você está fazendo, estou estudando na USP, e até hoje todo mundo acha que eu só estudo. E não encara a ciência como um trabalho, como um compromisso real com a descoberta, com o desenvolvimento desse pensamento crítico que suporta a nossa vida, suporta e desenvolve os recursos que a gente usa para viver hoje. Eu quando fiz física lá na USP, aquela época era uma época que a gente dava carona. Né? Legal. Uma outra realidade. Você nunca entrava sozinho no campus, tinha um fusquinha, né? E na carona, às vezes era um pessoal, obviamente, estudante, tudo, mas tinha muito funcionário da universidade, tudo. Ou gente que estava indo visitar a USP por algum motivo e tal. E às vezes a pessoa me perguntava, o que você faz? Eu falava física. Daí a primeira complementação que o pessoal, educação física? Eu falava, não, física. Daí para explicar o que é física, havia uma certa dificuldade, que é exatamente o que você falou, uma falta de uma cultura. Quando eu passava uma perspectiva mais de estudante, eu era tido como estudante. Agora que eu passo uma perspectiva de cientista, eu sou tido como doido. Então, na verdade, isso só mostra que a sociedade está distante de processos simples, que na verdade deveriam ser corriqueiros, a compreensão desses processos deveriam ser corriqueiros, porque eles fazem parte do nosso dia a dia. Então, e o que você está fazendo para mudar essa realidade, né? Lá na pesquisa você está fazendo experimentos para conhecer, desvendar coisas aí do nosso corpo, metabolismo. E esse metabolismo social aí complexo? Eu me propus duas coisas muito simples. Primeiro, aprender a comunicar minha ciência para qualquer público. Então, a primeira iniciativa foi tentar achar estratégias de fazer com que as minhas palavras, os meus conceitos fossem compreendidos por todas as pessoas. E disso surgiram palestras que a gente costuma dar em iniciativas diversas. Então, minha esposa fez um curso e ela dava um estágio no EJA, na Escola de Educação para Jovens e Adultos. Eu me propus a dar uma palestra lá justamente com a oportunidade de falar de ciência para um público alternativo, e no fim foi super positivo, tanto os alunos quanto os professores tinham perguntas super interessantes, e a troca de informações e de maturidade sobre o pensamento crítico foi extremamente interessante. Tanto que um tempo depois os professores me convidaram para dar uma palestra para os professores, que essa palestra em si, no caso, era sobre o meu tema de pesquisa, e eles estavam extremamente interessados em entender de uma maneira mais crítica e mais conceitual os mecanismos que controlam a fome ou o peso do corpo. E no fim é um amadurecimento de ida e volta. A sociedade ganha com uma população mais pronta para
responder as suas perguntas, para tomar suas decisões baseadas no pensamento crítico. E a gente também ganha no desenvolvimento de estratégias de comunicação que nos fazem refletir melhor sobre o processo científico e como a gente pode adequar as nossas ações para melhorar a transmissão de conhecimento das universidades para o público geral. Esse é um lado, você falou que tem dois lados, né? Tem um lado que é a adequação da linguagem. Da comunicação. O que eu queria até comentar contigo, que eu acho realmente esse é um esforço nosso aqui, né? Trazer especialistas em áreas muito distintas e sempre puxar, né? Às vezes você é mais fácil porque você já trabalha isso, né? Mas alguns pesquisadores que eu trago, eu tenho que de vez em quando falar, espera um pouquinho, né? Explica para o nosso público o que é isso, tal. E a pessoa sempre dá conta, até porque aí é uma questão, uma certa primícia de ponto de vista, né? Existem realmente pessoas que acreditam que a ciência só pode ser comunicada realmente para os pares, porque vai exigir uma linguagem matemática, um formalismo, que se quiser passar para as outras pessoas não vai dar certo. Isso é uma parte, né? Vamos dizer assim, uma visão na ciência. Um pouco mais preciosista. Muito elitista e tudo mais. E existe o outro lado da moeda das pessoas que acham o contrário, que aquilo que você não consegue explicar para qualquer pessoa, né, é porque você não entendeu direito. Você entende? Se você se entender bem, você vai criar a linguagem adequada para qualquer pessoa entender. Né? O Mário Schember, que foi... eu fiz meu doutoramento sobre ele, físico, Mário Schember, lá da USP, ele era justamente a pessoa da segunda vertente, né, de super preocupado em transmitir, popularizar a ciência e tornar ela realmente dentro da compreensão da população. E ele citava, eu não sei se é verdade, né, eu nunca achei a fonte, né, um outro físico do começo do século XX, o Lord Rutherford, que dizia que naquela época não era carro, né, as pessoas andavam de charrete, carruagem e tal, e que se você não explicar para o cara que estiver te levando para o lugar aquilo que você está fazendo no lugar, que ele fazia pesquisa com átomos e tal, é porque você não entendeu nada mesmo, né? E era um cara super profundo no conhecimento científico. Mas você falou para mim que isso era um lado da questão. E qual que é o outro lado? No fim, os dois lados são vinculados, mas o segundo lado é sensibilidade ao seu público. A gente é sistematicamente exposto ao mesmo tipo de público na academia. E com isso a nossa linguagem ela é fixa e a gente não precisa se sensibilizar ao acesso desse público às informações. E depois que eu me propus a dar palestra onde me convidasse, ou até me convidar algumas vezes, eu comecei a experimentar grupos populacionais bem distintos. No que a gente se conheceu, por fim, era um grupo específico, que apesar da maioria das pessoas terem um nível de escolaridade mais alto, etc., tinha peculiaridades muito importantes que exigiam uma flexibilização de vocabulário e de conceitos para aquele público. Palestras nos correios ou em escolas para jovens e adultos exigiam um outro tipo de abordagem. Vamos até fazer já uma merchan aqui, merchan do bem, né? A gente se conheceu justamente num restaurante aqui em São Paulo. Como é que é? Tatarenco, lá em Pedroso de Moraes. E vocês estavam experimentando um novo tipo de divulgação da ciência, que é um jantar, né, onde você come comida boa do Tatar e companhia, e você come, né, você se alimenta aí com um monte de conhecimento que você e outra professora da USP apresentaram durante o jantar. Né? Então você bebe, come e tal, e vai aprendendo muita coisa. Foi muito... Achei muito legal. Então, como chama esse projeto? Esse projeto é bem interessante e, na verdade, ele é uma iniciativa que está sendo incubada e desenvolvida, chamada Cientistas Explicam. E, a princípio, os fundadores da iniciativa, a Natália vai vir aqui em breve falar um pouco mais sobre ela, eles tinham interesse de oferecer palestras e oficinas para escolas, para estimular esse desenvolvimento científico de uma forma mais precoce na população. E, por fim, associada ao Pint of Science, que é um evento de divulgação científica bem informal e interessante, que acontece nos bares de São Paulo, acabou chamando a atenção do proprietário do restaurante e foi feita essa edição piloto dos Cientistas Explicam lá, estendendo essa atividade que seria inicialmente para escolas para um público totalmente diferente. E a experiência foi fantástica. As trocas foram muito intensas e o interessante era entender as particularidades das dúvidas. Então, ao final do jantar, a gente teve a oportunidade de conversar de mesa em mesa e surgiram pontos muito interessantes e que a gente subestima, mas podem até dar um certo direcionamento para os nossos experimentos futuros ou para as nossas perspectivas científicas.
E foi uma experiência bem Só que interessante. você citou aqui, o nosso público pode conhecer ou não. O que é o PIT? O Pint of Science é um evento internacional que vai para seu segundo ano no Brasil, agora em maio, que nada mais é do que um brinde à ciência. Pint é a medida do chopp na Inglaterra e na Irlanda, não tenho certeza agora. Um dos dois países. E No eles Reino propõem... Unido. No Lá. Reino Unido. E Já aí, está desunido. desunido, isso, exatamente. E eles propõem uma coisa muito simples. Por que não falar sobre ciência num ambiente extremamente descontraído como um bar? Um outro desafio para a divulgação científica é justamente esse: desformalizar o processo científico, deixar de ser algo O inacessível. chopinho deve facilitar. O Chopin facilita muito, né? E então esse ano tem a segunda edição do Pint of Science, que nada mais é do que palestras científicas bem informais, adequadas para uma linguagem universal, em que qualquer pessoa interessada pode ir aprender um pouco mais, num ambiente extremamente informal, que é o ambiente dos bares e restaurantes. E aqui você está dizendo que é o segundo ano do Brasil, né? Isso. Internacionalmente tem mais tempo? Já tem um pouco mais de tempo. Eu não consigo te precisar quando foi exatamente que Tem começou. mais países envolvidos? São muitos países. No Brasil a iniciativa se alastrou de uma forma gigantesca. Se eu não me engano, esse ano vão ter 21 cidades participando do evento. E a Natália, uma das coordenadoras, ela tem gerido esse evento de uma forma super interessante. E eu acredito que todo mundo vai ganhar com esse tipo de iniciativa no nosso país. E como rola, assim, que o ano passado você participou já? Eu não fui palestrante, esse ano sim eu vou falar. Mas eu participei da edição de Campinas, eu fui espectador na edição de Campinas. E foi super interessante, é um evento que propõe a ausência de apresentações com slides e algo que simule formalidade e que propicia a discussão. E particularmente eu vi duas palestras, uma sobre mudanças climáticas, que foi super interessante, e outra voltada um pouco mais para a saúde, e com uma liberdade muito grande de participação, e mesmo o público que claramente, pelo tipo de pergunta, era não científico, acabou aprendendo mais um pouco, entendeu um pouco como do pensamento crítico pode ser aplicado em diversas áreas, além de se divertir e tomar um bom chopp. Então é realmente um evento Quantos dias duram? Esse ano passado foram 2 dias, esse ano são 3 dias de maio, 14, 15, 16 e 17, se eu não me engano. Legal. Em breve vou ter a divulgação dos lugares com agenda e acho que todo mundo pode acessar. E como você falou, pode estar São Paulo. Em São Paulo tem vários lugares, você já sabe onde você vai falar? Ainda não, mas os contatos são com 5 lugares diferentes, cada um com 3 ou 2 palestrantes por dia, dependendo da agenda. Mas vão ter várias cidades do estado de São Paulo, outras capitais como Porto Alegre, Belo Horizonte também vão participar. E o público que frequenta geralmente é... Totalmente variável, realmente não tem padrão. A minha orientadora, ela deu uma palestra no Tartarenco, inclusive no ano passado, e ela falou que o público era impressionantemente diverso. Tinha inclusive um clube de motoqueiros, que ela identificava pelas roupas, os coletes dos grupos. Uma tribo lá inserida no meio dos convidados mais dispersos. Então, realmente é para o público geral. É para todo mundo ter uma noite agradável, discutindo algo interessante. E você paga uma entrada e depois consome teu chopp? Depende do restaurante. Esse ano eu não sei com exatidão se o padrão vai ser o mesmo para todos os restaurantes ou individualizado. Ano passado alguns cobravam por entrada e outros não, a entrada era gratuita. Mas em breve a divulgação no site vai fornecer mais detalhes. E como isso é visto pelos teus pares? Quer dizer, todo mundo apoia? A gente está no momento de transição. Hoje já é uma determinação institucional que nós precisamos falar sobre ciência. Inclusive a FAPESP, que é a principal patrocinadora da ciência no estado de São Paulo, tem determinado que os grandes grupos de ciência, que são conhecidos como CEPIDs no estado, eles têm que ter um viés de divulgação. Então sempre tem um setor desses grupos voltado para a difusão do conhecimento. Então a gente está nessa fase de transição e de uma forma muito positiva, a consciência coletiva tem se voltado para a difusão de conhecimento. Infelizmente, em ambientes muito acadêmicos, onde os grupos se dedicam a fazer o que chamamos de hard science há muito tempo, ainda há uma certa resistência, já que há uma priorização da produção dos experimentos e dos contextos voltados para o desenvolvimento desse conhecimento. Mas eu acredito que de uma forma coletiva está se surgindo essa necessidade, que as pessoas realmente estão procurando alternativas de transformar aqueles processos engessados e escondidos dentro dos laboratórios em produtos comuns, de fácil compreensão e de discussão pela população de forma geral. E também geral. Hoje em dia, não sei se é o caso ou não, a gente tem as redes sociais, né? Tem essa pegada também de outros canais surgiram, né? Vocês estão presentes nela e como é que você vê isso?
As redes sociais são ferramentas fantásticas de divulgação de qualquer coisa, seja para o bem ou para o mal, né? E, na verdade, uma das coisas que tem despertado a nossa necessidade de falar com a população é o uso indiscriminado das redes sociais para vender coisas que não são corretas. Coisas que são produzidas sem um mínimo de conhecimento científico ou mesmo de pensamento crítico ao redor disso. Um dos grandes exemplos são as dietas. Então, há uma série de modismos, blogueiros que não têm nem formação em áreas como nutrição ou educação física, que acabam indicando diversas dietas ou padrões alimentares de exercício como milagrosos. E justamente essa característica das redes sociais tem feito a gente despertar para o uso delas para o benefício da população com a divulgação de ciência. Curiosamente, eu e a minha orientadora, a gente começou uma brincadeira no laboratório com a hashtag Minha Ciência Importa. E a gente publicou no Facebook um post curto sobre o que a gente fazia no nosso laboratório e por que era importante, de forma geral. E deu uma certa viralizada e depois de algumas centenas de posts começaram a ser compartilhados por amigos, por parentes e acabaram divulgando um pouco do que se faz nos laboratórios de diversos lugares do Brasil. E era interessante que a gente, quando você clica na hashtag, aparece todos os posts relacionados no Facebook e tinha laboratórios de astronomia, laboratórios de química de materiais e laboratórios de metabolismo. Então, realmente foi uma série de informações interessantes divulgadas de uma maneira simples e se utilizando dessa ferramenta tão poderosa que são as mídias sociais hoje em dia. Então, na verdade, você está envolvido em alguns projetos, né? Exatamente. Não só esse Part of Science. Part of Science, quer dizer, é interessante você falar que nasceu na Inglaterra ou na Irlanda, né, na Grã-Bretanha, porque esse é um lugar que tem uma tradição científica forte. Sim, né? sim. Mas significa que eles também se preocupam em fazer essa ponte. Existem países onde a divulgação científica é uma política de Estado. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a educação científica começa muito precocemente na escola e é fomentada por uma indústria de divulgação científica que é muito mais sólida do que nós temos no Brasil. Então, lá existem jornalistas científicos especializados em digerir essa informação produzida nos laboratórios para a população e já existe uma certa cultura científica intrínseca na população. Eu acho que esse é um dos nossos desafios, direcionar a nossa comunicação e os nossos esforços para que todo esse conteúdo produzido nos laboratórios sejam mais acessíveis para a população de uma forma geral. As iniciativas têm tido um efeito interessante, mas acho que ainda dependemos de uma certa massificação da divulgação científica. Ou seja, e tem a questão que você falou também, da política de Estado. Né? Exatamente. Porque no caso de São Paulo, em particular, eu acho que a gente tem uma certa sorte, né? Sim. Que é a FAPESP, que além de já ter uma gestão boa do recurso público, que é uma raridade. Sim, né? A FAPESP é realmente um oásis. É um oásis, porque lá trabalha pouca gente, né? Uhum. Quer dizer, pouca parte do recurso fica na manutenção da própria FAPESP. Né? Você deve ser pesquisador, sabe que você tem o apoio da FAPESP, viaja, recebe pessoas do exterior, tudo, mas você tem que também ficar fazendo parecer. Sim, a FAPESP tem uma série de necessidades burocráticas, mas que são fundamentais para a manutenção do sistema. E é impressionante a organização e o compromisso técnico da instituição. Então, realmente, as iniciativas e as exigências da FAPESP são técnicas, e isso redunda no progresso científico que o Estado de São Paulo apresenta. Então, realmente, a gente tem índices comparados com países inteiros do mundo, a gente tem um padrão de financiamento de produção científica maior do que muitos países, e isso sendo só um Estado, e isso com certeza está vinculado à organização e ao processo técnico que rege a gestão da FAPESP. E ela, justamente por mais um aspecto legal, você tem razão, ela pegou agora esse lance da comunicação. Sim. Que também não é só da FAPESP. Outro dia eu fui fazer o meu check-up anual no médico, né? E o médico falou para mim, olha, antes da gente começar a consulta, né? Me explica um pouco o Twitter. Né? Ele sabe que eu estou ligado no Twitter e tal. E daí eu falei, tá bom, eu explico, não tem problema, né? Vamos começar a consulta sobre o Twitter, né? Mas por que ele estava perguntando? Porque em alguma índice de avaliação da produção do médico internacional, abriram agora uma linha ali, uma categoria que é a menção que os teus artigos têm no Twitter. Né? Então, o Twitter ganhando um status de avaliação da divulgação de um trabalho, o que nunca
podia ser pensado há pouco tempo atrás, né? Então, eu acho que tem o lado aqui da FAPESP que você falou, mas acho que tem alguma coisa internacionalmente acontecendo também de valorizar mais a comunicação com a população em geral, né? Sim, e sem comunicação do que nós fazemos com a população, não há valorização do que nós fazemos. E independente de qualquer coisa, a manutenção de políticas de Estado e de política de governo dependem da compreensão da população que aquilo é importante para ela mesma. E sem divulgação científica, essa consciência não é construída. Então, realmente é um desafio central hoje para a produção científica no nosso país, no estado de São Paulo. E acredito que essas iniciativas diversas vão contribuir de uma forma sem medidas para o desenvolvimento desse pensamento crítico e da consciência de como o processo científico é importante para o nosso dia a dia. Brunão, queria agradecer você voltar aqui no Nova Estela. Imagina. Hoje você desenvolveu um outro lado da tua atividade, lado da divulgação científica, e o Nova Estela se despede, esperando ter o nosso telespectador conosco novamente na semana que vem, no mesmo horário, ou no YouTube, a qualquer momento, em qualquer lugar.